Estado de São Paulo, deputada, sem favor, eu diria, e até sem ufania, é denominado locomotiva do país. Os números são gigantes, até o Bagini já expôs alguns. São Paulo é o único estado que tem 2 tribunais regionais do trabalho e ainda assim são os que de maior movimentação processual tem em todo o país, entre os 24 tribunais. Esse gigantismo se deve, evidentemente, aos paulistas, mas não só, né? Nós temos também, da região sudeste, outras mulheres e homens que estão aqui trabalhando conosco, da região norte, do nordeste, do centro-oeste, do sul, enfim, esse gigantismo é de todos os brasileiros, não é apenas paulista. Jamais devemos nos esquecer que se São Paulo é locomotiva, mulheres e homens que estão no estado não são máquinas. Então, um dos primeiros aspectos que nós temos que analisar é essa necessidade que parece que a gente tem de ser até mais realista que o rei, como nós já dissemos outro dia em conversa, eu e o Bagini, de querer superar em números, é o que estamos fazendo aqui quando tratamos de possibilidade de extinção de 9 varas do trabalho. Presidente Venceslau, minha terra natal, é uma delas. Mas nós temos que respeitar os limites humanos. Esses 2 TRTs, eles se diferenciam dos demais 22 tribunais regionais do trabalho do país por esses números superlativos já mencionados. Nós precisamos confiar na sensibilidade das desembargadoras e desembargadores do TRT-15 que vão julgar esse processo administrativo. Que bom que o desembargador Jorge Luiz Souto Maior já antecipou, fazendo até esse relato histórico, o seu posicionamento absolutamente contrário à extinção dessas varas do trabalho. Então nós temos que apelar aos demais e pretendemos também visitá-los, como foi dito aqui pela OAB. Esse prefeito anuncia. Chegou o prefeito de Presidente Prudente, meu ex-colega meu querido amigo Ed Thomas, que inclusive, deputada, hoje está representando também a Unipontal, União dos Municípios do Pontal do Paranapanema, que congrega 32 municípios do extremo oeste paulista. Então, obrigado pela presença, prefeito. Deputado sempre também, né? Conhece bem esta casa. Então, há estudos em desenvolvimento no TRT-15, nós sabemos até que com boa intenção de uniformização, de padronização da força de trabalho de todos, a partir dessa resolução já mencionada pelo Bagini, 296 do CSJT, os critérios ele também já falou, 50%, então não vou me ater a maiores explicações sobre isso. Agora, um dado que eu extraí do próprio PROAD, do processo administrativo, é que só um tribunal no país tem uma movimentação média superior à do TRT-15 em relação àqueles que informaram e que constam no PROAD. Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Santa Catarina e Espírito Santo não têm números nesse processo administrativo. Dos que apresentaram números e estão lá no PROAD da 15ª, o Piauí tem 1.047,50 processos, a média de 50% de 1.047,50. Ligeiramente superior ao da 15ª, que, como o Bagini disse, tem 1.013. 1.013 processos de média para um tribunal, e eu sei do que eu estou falando, porque me orgulho de ser juiz do trabalho aposentado,
é muito processo. Para um juiz e para os servidores de uma vara, é muito processo. Nós estamos lidando com dignidade do ser humano. E o juiz tem que decidir com calma, com cautela, não pode ser premido por números excessivos. Das 9 varas que estão sob risco de extinção, eu exemplifico com a da minha cidade, Presidente Venceslau, da qual fui titular por remoção, era juiz em Presidente Prudente, diretor do Fórum, e me removi para Presidente Venceslau, onde me aposentei em 2018. É uma história, dentre as 9 que estão correndo risco de extinção, é uma história de mais de 33 anos de criação e mais de 32 anos de instalação. Essa história não pode simplesmente acabar. Não foi do dia para a noite ou da noite para o dia que a vara de Presidente Venceslau deixou de ter razão de existir por uma redução nesse último triênio que já foi dito aqui, foi completamente atípico. É a mais antiga vara das que se está pretendendo extinguir. Nós temos na região também Teodoro Sampaio. E Rancharia já foi extinta no final do ano passado. Falta apenas fechar efetivamente as portas. A vara do trabalho de Rancharia foi para Jundiaí. Jundiaí precisava da sua 5ª vara do trabalho? Evidentemente precisava. Mas não à custa da extinção de uma vara na 3ª região mais pobre do estado de São Paulo, que é a nossa. 3ª mais pobre do estado. Se já perdemos Rancharia, não podemos perder absolutamente Presidente Venceslau e Teodoro Sampaio. Não é possível admitir que se afaste o judiciário trabalhista justamente da população mais carente que mais dele necessita. Voltando à questão de Presidente Venceslau, os estudos indicam que a média de processos ajuizados e com deflagração de cumprimento de sentença nesse último triênio de Presidente Venceslau foi 795,3 processos. 795,3. É menor essa média do que os 50% do nosso tribunal. E eu digo nosso porque, embora hoje no exercício da advocacia, juiz aposentado é juiz também, é vitalício, né? É menor que os 1.013,20 processos. Só que é maior do que a média de 15 dos 24 tribunais regionais do trabalho do país. E aí alguns poderiam dizer, bom, mas nós não podemos comparar, mesmo sendo a 3ª região mais pobre do país, não podemos comparar essa região com o Norte e Nordeste, até com o Centro-Oeste, onde deslocamentos às vezes são feitos até por embarcações. Não podemos comparar realmente, e nem estou dizendo que lá, mesmo sendo uma movimentação inferior, se justificaria em quaisquer dos locais deste país extinção de vara do trabalho. Só que não é só comparação com Norte, Nordeste ou Centro-Oeste. Se Presidente Venceslau estivesse, por exemplo, em Minas Gerais, que é Sudeste também, não se estaria cogitando de extinção da vara de Presidente Venceslau, porque lá, em Minas, o movimento é inferior ao de Presidente Venceslau. Esse 50% de média é inferior a Presidente Venceslau. No Sul, no Rio Grande do Sul, o movimento médio do tribunal, 50%, 654,10, menor do que a vara de Venceslau.
No Paraná, também região sul, 716,40, menor do que a vara de Presidente Venceslau. No Centro-Oeste, Distrito Federal e Tocantins, o tribunal abrange os dois, 768,50, menor do que o movimento processual da vara de Presidente Venceslau. Então, se Venceslau estivesse em quaisquer dessas localidades, nós não estaríamos falando de extinção da vara de Presidente Venceslau. Se estes outros 8 municípios estivessem em muitos lugares do país, nós não estaríamos falando da extinção destas 9 varas do trabalho. Em Presidente Venceslau, quando juiz, eu cheguei a fazer 135 audiências numa semana. Fiz mais de 20 instruções por dia em determinado período. Nós tivemos fechamento de indústrias lá, então houve redução. Tivemos todas essas questões aí de reforma trabalhista, uma série de coisas que influenciaram nessa redução. Então não podemos mais perder varas, não podemos fechar as portas da Justiça do Trabalho. O Bagini bem lembrou, o presidente do CSJT e do TST, Tribunal Superior do Trabalho, numa entrevista em 24 de março de 2022, disse que essa resolução não tinha o propósito de extinguir varas. Mas o fato é que nós estamos desenvolvendo estudos para isso. Não é? Esse processo precisa, esse PROAD, precisa ser arquivado. Precisamos lutar para isso, e São Paulo precisa, esta casa de leis, esta casa do povo, o próprio governo estadual precisa interferir também, analisando esses números do país, para dizer não podemos permitir que extingam nenhuma vara do trabalho no estado de São Paulo. O caminho é outro, deputada. Precisamos, sei que o momento econômico não é bom. Aliás, não sei, porque a União bate recordes de arrecadação. Mas, se o momento econômico não é bom, haverá momento oportuno para a criação de novas varas, novos cargos de juízes, novos cargos de servidores. Um outro ponto, a lei diz, a lei, uma lei de 1981, diz que para se criar, vejam bem, para se criar uma nova vara do trabalho, há necessidade de que a área sob jurisdição desta vara tenha ou 24 mil trabalhadores, ou 240 processos ajuizados no último triênio. Então, a lei diz que para criar uma nova vara precisa apenas 240 processos, e nós estamos falando de extinção com vara de quase 800. Esta mesma lei proíbe deslocamento entre a sede e município jurisdicionado com distância superior a 100 quilômetros. Voltando ainda para minha terra, se Presidente Venceslau fosse extinta, Presidente Epitácio, por exemplo, a sugestão ali é que Presidente Epitácio se deslocasse até Teodoro Sampaio. Por 2 estradas vicinais, sem transporte público regular, estradas que, como o próprio nome sugere, são feitas para escoamento da produção agropecuária. Então, haveria risco, inclusive, das pessoas nessa locomoção. E como foi dito, como é que você pode imaginar, por exemplo, um trabalhador que não recebeu seu aviso prévio, pagando o deslocamento do advogado dele para uma cidade tão distante? Evidentemente que
o acesso à justiça estará sendo obstruído. Não se estará dando acesso à justiça a esse trabalhador, e nesse sentido alguém já disse que a extinção seria até inconstitucional. Nós, repito, ligamos com a dignidade do ser humano. Trabalho decente representa o sustento de uma mulher ou de um homem e de seus familiares. Quando decente, ele expressa a própria dignidade do homem ou da mulher como ser humanos. E a justiça que se diz social, e é um dos ramos mais céleres, se não o mais célere do Poder Judiciário, não pode, repito, fechar portas. Eu, para encerrar, digo, esta casa precisa se mobilizar, professora. Por isso, a parabenizo ao Sindiquinze pela iniciativa e mobilize todos os seus pares. E faça chegar também, por favor, ao governador, porque ele também precisa interferir no sentido de conscientizar a todos de que São Paulo não pode perder nenhuma vara do trabalho. Muito obrigado.